Candidata, a senhora é do Partido Novo, um partido que, quando surgiu, se apresentou como uma novidade no cenário eleitoral, porque, ao contrário de todas as outras legendas, não utilizava recursos do fundo partidário, o que depois acabou mudando. O fundador da sigla, João Amoedo, chegou a dizer que o Novo se transformou num satélite do bolsonarismo, uma linha auxiliar. Como é que a senhora avalia essa leitura que João Amoedo faz e queria entender por que o Partido Novo não manteve as cláusulas pétreas da sua fundação? Vamos falar dos dois pontos. Então, primeiro, em relação ao fundo partidário e ao fundo eleitoral que o Novo decidiu utilizar. Não dá para entrar na guerra de canivete, Pedro. Quando o Novo surgiu, 80% do financiamento de campanhas era privado. Hoje é o contrário, mais de 80% é público. Por quê? Porque praticamente não existia financiamento público e hoje ele não só existe, como é disparado o maior do mundo. Sim, mas muito mais do que qualquer outro país que a gente que exista, não tem nada, nenhum paralelo. Então, o que a gente descobriu a duras penas é que não dá para enfrentar e nem ir contra isso se a gente não eleger pessoas. Então, eu falo que é isso, não tem como a gente entrar numa guerra que está acontecendo, está todo mundo de bazuca e a gente entrar com canivete, não é possível. Então, a gente decidiu utilizar por esse fator. Agora, o Novo, diferente de outros partidos, a gente assina um termo de compromisso e a gente nunca vai poder ser favorável à existência do fundão, ao aumento do fundão, jamais na Câmara dos Deputados. O que a gente precisa é ter um número suficiente de congressistas que consigam reverter isso e a gente voltar ao que era antes, né? Assim, de alguma maneira, não ter valores tão grandes, porque a gente vê que, no fundo, o que acontece hoje, gente, com o fundão? Os caciques decidem os candidatos, né? E a gente dificulta demais a renovação. Então, por isso que outros países evitam, né, ter num montante como o que existe aqui. Até para ajudar a ter mais o financiamento privado da pessoa, que acaba também cobrando seus candidatos, estando mais próximos dos seus candidatos, a política partidária ser mais difundida na sociedade. Então, a gente continua defendendo tudo isso, mas a gente precisa ter um número razoável de representantes para mudar isso no Brasil. Enquanto isso não muda, a gente usa para eleger o máximo de pessoas possíveis. Agora, nunca vamos votar favoráveis. Então, a gente mantém a coerência em relação a isso. Em relação ao João Amoedo, o João, ele começou a falar, a ter várias atitudes completamente contrárias às do partido. Isso começou, por exemplo, já na questão que a gente tem visto aí do judiciário, na questão da censura, então várias posturas. Depois disso, ele apoiou o presidente Lula nas eleições. Hoje, por exemplo, ele declarou apoio aqui na cidade de São Paulo a Tabata Amaral, que é de esquerda. Então, eu diria que a grande verdade é que o próprio Amoedo mostrou que ele não estava mais de acordo com os valores que o próprio Novo defende. E isso fez com que ele saísse antes mesmo de ser expulso, mas se ele não tivesse saído, ele seria expulso do partido. Então, o que mostrou claramente também, além de tudo, o seu perfil ideológico. O Amoedo, pelas figuras que ele apoia, pela sua declaração de voto, por tudo, ele hoje me parece uma figura na política de esquerda. Infelizmente, ele fundou esse partido e agora está dedicando a sua vida a destruir o partido que ele fundou, né? É uma coisa muito triste. Candidata, ainda em 2022, ainda falando também sobre fundo eleitoral, a gente estava acompanhando que o Novo devolveu 89 milhões de reais a que teria direito para o Tribunal Superior Eleitoral. E o então candidato na época à presidência da República, Luiz Felipe Dávila, falou o seguinte, eu abro aspas aqui a fala dele: é possível fazer política com dignidade e respeito ao dinheiro do pagador de imposto, foi o que ele falou. Agora, na sua avaliação, é uma política sem dignidade, sem respeito com essa mudança por parte do Novo? Não, de forma alguma. De novo, a gente continua sendo contrário. Agora, o valor que isso se transformou mostra que é muito difícil. A gente não vai conseguir. Outro ponto também importante. Bem ou mal, as campanhas ficaram muito mais caras
Muriel, muito mais caras. Tudo ficou muito mais caro. Agora que eu estou fazendo campanha, por quê? Porque é óbvio que se você joga, de repente, 5 bilhões, que, de novo, não tem paralelo, gente, em nenhum outro lugar do mundo, ficou tudo. Então, para você conseguir contratar qualquer coisa, para você fazer qualquer coisa de campanha, virou um absurdo, porque tem muito dinheiro sendo jogado aí. Então, infelizmente, a gente tinha que tomar uma decisão. Se a gente vai entrar na guerra em iguais condições não, né? Porque hoje a gente tem 3 parlamentares, então, no fundo, o que a gente tem de fundão nem se compara aos outros. Qualquer um pode olhar a nossa prestação de conta do que vai ser a minha campanha comparado com as outras campanhas aqui. A gente vai ficar com uma fração muito menor, eu diria que, sei lá, 3%, 4%, nem sei, vai ser muito menor. Mas, por outro lado, a gente não vai conseguir. Outro ponto importante, as doações privadas eram comuns, inclusive de pessoas físicas. Mas como o fundão aumentou demais, a própria pessoa física hoje é mais difícil dela colocar, porque ela diz assim, ó, já estou pagando, eu já estou gastando imposto, eu já estou pagando uma fábula para os políticos, eu não vou doar mais para vocês. Então, isso também inibe que as pessoas... Se a gente não tivesse essa dinheirama sendo despejada, a gente conseguiria fazer campanhas muito mais baratas e a gente também conseguiria trazer a sociedade para entender também do financiamento, porque ela já não estaria pagando essa baba em impostos para financiar políticos.